Caros irmãos, caras irmãs, que Jesus nos abençoe. Vamos conversar um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item Características do verdadeiro profeta. No pensamento mais comum, é pensado que o profeta é aquele que faz profecias, isto é, prevê o futuro. Isso, entretanto, é apenas uma possível característica de um profeta, mas não a sua característica única. Então, o que é um profeta? O que é ser um profeta? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, tem uma definição do que seja um profeta. É todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Na concepção religiosa, a palavra profeta pode significar também aquele que proclama, aquele que anuncia os desígnios divinos, aquele que sabe de coisas que pessoas comuns não sabem. A capacidade de fazer profecia, portanto, de prever o futuro, é uma dessas características apenas. A principal característica de um profeta é a mediunidade. A mediunidade que age de modo ostensivo ou de modo oculto, mas é a mediunidade. Outras características devem acompanhar aquele que é um enviado de Deus. Mas entendemos enviado de Deus como uma tarefa, uma missão específica. E por isso, para que ele possa realizar essa sua missão profética, ele vem com talentos e dons especiais que podem ser de vários tipos, mas como falamos, especialmente a mediunidade, ostensiva ou não. E essa mediunidade ela pode aparecer em qualquer de suas formas, como psicografia, psicofonia, evidência, audiência, curas, visão à distância, visão do futuro e tantas outras. Esses talentos e dons especiais, a pessoa nasce com eles, como acontece com a mediunidade. Sempre a pessoa nasce já com a mediunidade, mas é preciso desenvolver, educar, para colocar esses talentos a serviço da humanidade, porque é isso que o profeta veio fazer, servir a humanidade. Agir no mundo a serviço da humanidade é o trabalho de um profeta, e não a serviço dele próprio. Se a pessoa já nasce com os dons e talentos de um profeta, esses dons e talentos não podem ser perdidos, mas podem ser desviados para outros fins egoísticos e não para a finalidade para a qual o profeta foi enviado, servir a humanidade. Em todos os tempos e em todos os campos de ação humana, não só no religioso, existem profetas. Portanto, podemos ter profetas também em várias áreas da ciência. Um cientista, por exemplo, que dedica seu trabalho em benefício da humanidade e não a seu benefício próprio, é um profeta. Um profeta, portanto, pode ter os dons espirituais ou os talentos para uma série de condições. Por exemplo, a condução religiosa das pessoas, na religiosidade que ajuda, que ampara, que socorre, que consola. Para o ensino, em todas as áreas, para a transmissão do conhecimento. Na liderança, para a condução das pessoas, seja numa instituição, numa sociedade, da política, de maneira justa, harmoniosa e em benefício de todos. Para a profetização, que é uma das que mais se destaca, que as pessoas se destacam no profeta, a ação de prever o futuro, a invenção de todos os tipos, em qualquer área da ciência.
o conhecimento inato, na genialidade que em todas as áreas a gente tem notícia. Na arte, de um modo geral, na pintura, na escultura, no desenho. A cura das doenças é uma das características de um profeta, né? A descoberta de novos medicamentos, etc, etc, etc. Uma série de ações que um profeta pode exercer e executar em sua atividade como enviado de Deus. Temos, entretanto, que distinguir o profeta do bem, da luz de Deus, daquele profeta do mal, profeta das trevas, profeta do diabo, pois todos eles, como um profeta, podem produzir prodígios, e porque tem os dons espirituais para isso. Tanto para o bem quanto para o mal, ele pode produzir prodígios. Para ser um profeta de Deus, entretanto, sobretudo, ele deve ter uma fé humana e divina inquebrantável. A toda prova e em toda a sua atividade, ele deve ter a humildade, a generosidade em todos os seus atos. Como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso é muito importante, esta fala do profeta, do evangelista João. Em todos os tempos e em todas as áreas têm surgido profetas que utilizam os seus dons espirituais, seus dons especiais e seus talentos, de que são portadores, para uso e benefício próprios. A história está cheia disso, buscando a glória dos homens e a sua riqueza material. Esses falsos profetas de Deus podem realizar atos tidos como milagrosos, prodigiosos, porque disso são capazes, porque têm talento para isso. Podem utilizar esses talentos para se afirmarem de que são enviados de Deus. Sim, foram enviados de Deus, sim. Não para utilizar os seus dons para fins egoísticos, e sim para fazer progredir a humanidade. É desse tipo de profeta que fala o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eles usam a credulidade das pessoas para se dizerem que foram enviados de Deus e que são médiuns de personalidades espirituais superiores com nomes pomposos, mas no íntimo procuram a sua glória pessoal, na admiração popular, na evidência social, mas sobretudo para a riqueza e para o poder. Como vamos saber se um espírito é de Deus, como falou o apóstolo João? Não é coisa tão fácil, mas também não é difícil. Basta um pouco de observação e lógica. No livro dos Médiuns, Allan Kardec afirma que podemos saber se o espírito é de uma estirpe superior ou não, pela sua conduta e pela sua fala. Pela sua conduta, ele deve fazer sempre o que apregoa. É humilde, tem uma fé inabalável, é benevolente, é caridoso, é generoso e tem uma grande generosidade, sem segundas intenções, sem subterfúgios. Nunca se afirma ele próprio que é um profeta. Ele é reconhecido por sua superioridade em inteligência, moralidade, virtude, grandeza, resultante da influência moralizadora da sua obra. É assim, meus irmãos, que deveis julgar se são obras que devem ser examinadas. São as obras que devem ser examinadas.
Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. E se, confirmando as palavras, lhes juntam os atos, melhor ainda. Então poderei dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 8, uma fala do Espírito Luís, em 1861. Conhece-se um profeta pela sua fala. Ele tem uma fala, porque ele fala aquilo que é necessário falar, sem prolixidade, sem ofensas, numa linguagem fácil de ser compreendido e sempre com instrução. Não é embolada as suas palavras, né? Outra característica de um profeta é a verdade. De tudo que faz ou diga, se existir algo que a lógica, a razão e a ciência dizer o contrário, então a pregação do profeta é falsa. Então o profeta também é falso. Não só como encarnados os profetas existem, eles estão também no mundo espiritual e eles usam a mediunidade dos encarnados para expressarem suas doutrinas, suas crenças e suas teorias. Não se pejam de usar nomes de grandes personalidades santificadas do passado para se fazerem acreditados pelos incautos, né? Daí a grande necessidade de sempre avaliar doutrinariamente toda a comunicação que vem dos espíritos, para saber se são espíritos realmente superiores. Sejam quais sejam os nomes que assinam a mensagem, falada ou escrita. Podem ser espíritos hipócritas, enganadores, orgulhosos ou pseudo-sábios, aqueles que assinam com esses nomes famosos, mas claro que podem ser também verdadeiros. Por isso é preciso análise criteriosa. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Já dizia o espírito Erasto em O Livro dos Médiuns, no capítulo 22, item 230. Né? Quando falamos em profetas, nossa mente nos leva a buscar as grandes figuras, sejam religiosas, especialmente as religiosas, mas também de outras áreas. Entretanto, precisamos compreender que cada ser humano é também um profeta na atividade simples ou complexa que está responsável a desenvolver quando encarnado. Porque todo aquele que reencarna aqui no planeta chega aqui para executar a vontade de Deus. Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, capítulo 11, nos adverte o seguinte. O título do texto é Falsos Profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons espirituais, os talentos que trazemos aqui para a Terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas sagradas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes,
Toda vez que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Caros irmãos e caras irmãs, devemos, pois, atender ao chamado de Jesus para todos nós, para toda a humanidade. Em nossas atividades diárias, Ele nos chama e nos conclama a amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim devemos fazer, para não sermos rotulados de falso profeta quando retornarmos à pátria espiritual. Vamos então lembrar que a doutrina espírita tem como propósito o consolo, a razão, além de contribuir com o progresso espiritual da humanidade. Ou seja, os chamados verdadeiros profetas auxiliam o homem em sua evolução, colaboram com a melhoria da humanidade e também nas condições materiais e espirituais da Terra. Os verdadeiros profetas, os que vêm auxiliar os homens a evoluir, colaborando na melhoria da humanidade e das condições materiais e espirituais da Terra, possuem as virtudes cristãs e as expressam no seu viver. Essas palavras nós encontramos neste site que aí está aparecendo. Caros irmãos, caras irmãs, vamos assim refletir naquilo que é chamado de profeta. Todo aquele que vem em nome de Deus trazer um progresso, seja individual, seja coletivo, a todos nós. Que Jesus nos abençoe.